Vamos orar, depois vamos meditar na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida, por esse dia, pela tua proteção, pelo teu cuidado até aqui, pela tua graça em ter nos salvo, e que possamos prosseguir fazendo a tua vontade. Esteja com o pastor, a Tati também, que ela possa conseguir o atendimento necessário e ter a consulta para identificar esse problema que tem causado essa dor, esse desconforto a ela, impedido suas atividades familiares e também aqui no ministério. Ajuda, nos dê sabedoria nessa noite para a luz da tua palavra, falar aquilo que tu tem colocado no nosso coração para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados em nome de Cristo que eu oro. Amém. Filipenses capítulo 3, versos de 4 a 9. Filipenses 3, de 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda também que podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O desafio na noite de hoje é uma pergunta. Tu és útil a Deus? Tu és útil a Deus? Como salvos em Cristo Jesus, irmãos, nós temos que nos preocupar com as coisas eternas, com as coisas espirituais. Por quê? Porque em relação às coisas seculares, nós nos preocupamos com o nosso desenvolvimento. Por exemplo, quanto ao estudo, meu conhecimento, eu iniciei lá em 1900 antigamente, num colégio do governo, fiz a primeira série até a 8ª série, depois fiz do 1º ao 3º ano do 2º grau, me graduei, fiz pós-graduação, quer dizer, eu procurei me desenvolver profissionalmente, na parte de estudo. Profissionalmente, eu comecei como office boy, que na minha época tinha, hoje não existe mais essa atividade, e fui crescendo naquela empresa, cheguei a chefe do setor, depois saí para outra empresa buscando uma melhor oportunidade, comecei em vendas como vendedor e saí de lá como gerente, como responsável. Então nós procuramos nos desenvolver. E é assim que nós devemos pensar na parte espiritual. Porque se eu tenho uma rotina, se eu tenho um procedimento para as coisas desse mundo, eu devo ter esse interesse, esse zelo pelas coisas espirituais. E nós vemos Paulo, um servo de Deus, que depois que foi salvo, ele se preocupou com o aperfeiçoamento em relação às coisas que ele deveria dar de testemunho, que era a salvação, a transformação de vida que ocorreu com ele. Então ele se preocupou em se desenvolver espiritualmente para poder ensinar o evangelho, para poder propagar o evangelho. Paulo foi um grande teólogo, Paulo foi o precursor, junto com os apóstolos, da igreja primitiva. Ele estabeleceu igrejas, ele pregou doutrina, ele mostrou a palavra de Deus aos homens que necessitavam da transformação através de Cristo Jesus e que a partir disso aí precisavam ter uma vida que agradasse a Deus. Então foi a preocupação de Paulo. Por quê? Porque quando Deus o encontrou lá através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no caminho para Damasco, ele fala lá em Atos 9,15, que ele era um vaso escolhido para levar a palavra de Deus aos gentios. Então ele teve um ministério específico. Ele evangelizou os gentios porque foi assim que Deus o chamou. E ele aproveitou cada uma das oportunidades. Quer livre, quer preso, Paulo sempre se preocupou em dar testemunho. Por quê? Porque ele sempre estava se desenvolvendo espiritualmente para esse fim. Ele considerava que a graça de Deus dada para ele, ela era suficiente para viver e agradar a Deus.
Efésios 3, 8. Então Paulo abdicou dos confortos desse mundo, Paulo abdicou de cumprir a sua vontade para cumprir o papel para o qual Deus o chamou. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Então ele sempre demonstrou ânimo, ele sempre demonstrou zelo com as oportunidades que Deus deu a ele. Ele era um entusiasta em ser um testemunho de Jesus Cristo. E Deus quer assim para as nossas vidas, irmãos. Deus quer nos usar, Ele quer nos dar as oportunidades para nós servi-lo, mas nós não podemos ser pessoas desleixadas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para servi-lo. E aqui eu não estou falando só de servir na igreja local. Eu estou falando de servir aonde Deus me coloca como esse instrumento para levar a palavra de Deus. Porque alguém poderia perguntar, mas por que eu, se eu não fui chamado como Paulo para pregar o evangelho? Mas Deus quer te usar aonde tu estás para pregar o evangelho, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos estudos, aonde Deus te coloca. E para isso, tu precisa se desenvolver espiritualmente. Tu não precisa ficar naquela condição só de salvo, estagnado, um esquenta-banco e não se desenvolver. Tu tem que ter interesse, buscar desenvolver-se espiritualmente através de uma sistemática que tu estabeleça para a tua vida, onde tu estabeleça prioridades. E aí eu digo, a prioridade deve ser a palavra de Deus, antes de qualquer outra coisa, a comunhão com Deus através da oração, antes de partir para realizar as atividades seculares. Porque só assim nós teremos tempo suficiente para cumprirmos e honrarmos todos os nossos compromissos e ser uma testemunha. Então, eu respondo que qualquer homem pode ser como Paulo foi, se colocar à disposição de Deus para ser útil para a glória de Deus. Porque tem a graça necessária para cumprir com todos os compromissos diante do Senhor. E se Deus nos chamou para sermos essa testemunha, Ele vai nos equipar, Ele vai nos capacitar. Mas parte de nós a iniciativa de nos apresentarmos para que nós possamos ser úteis. 1 Timóteo 1, 15 e 16. E esta é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, 1 Timóteo 1, 15 e 16, Paulo mostra que ele era merecedor da condenação do inferno, porque ele era o mais pecador de todos os homens. Ele se humilhou diante de Deus para poder servir a Deus. Esse é o primeiro passo. Nós reconhecermos o nosso tamanho diante desse Deus maravilhoso, que nós não somos nada para que Deus possa nos usar. Por quê? Porque se nós tivermos soberba, prepotência, nós sempre vamos deixar as coisas eternas para um plano secundário e buscarmos fazer as coisas que nos agradam. Então Paulo foi usado por Deus, estabeleceu igrejas, preparou pessoas, né? Aqui ele preparou Timóteo para que pudesse fazer a obra também. Ele desenvolveu, discipulou, ele ensinou pessoas para que pudesse ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele era melhor do que nós? Não, ele se preparou, ele se capacitou, ele se desenvolveu, porque ele sabia da tamanha responsabilidade. Ele tinha princípios para a sua vida, e os princípios eram a verdade da palavra de Deus, a doutrina necessária. Quando nós temos isso em mente, irmãos, tudo mais vai ser facilitado no nosso relacionamento com as pessoas e principalmente nesse relacionamento com Deus. Então, busque o crescimento espiritual para poder ser útil a Deus. Talvez alguns não entendam o que signifique esse crescimento espiritual, porque não tem experimentado na sua vida, não tem buscado isso. Então é um aspecto importante na vida do crente, a necessidade de entender quem é esse Deus que nós servimos, e só na palavra de Deus nós podemos ver Deus, a sua magnificência, o seu poder, a sua majestade. É só na palavra de Deus nós vamos ver a quem nós servimos. Então, quando nós entendemos quem nós somos,
o principal dos pecadores, como Paulo diz. E quem é esse Deus que me salvou sem eu merecer? Nós vamos ser úteis. Nós vamos propagar o Evangelho. Nós vamos ser a luz nesse mundo, sal nessa terra, fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque é o mínimo que nós podemos fazer para esse Deus maravilhoso que nos protege, que nos dá a sua graça necessária. Então, nós precisamos ter essa transformação gradual. Antes, crescei na graça e no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Pedro fala no último versículo do livro de 2 Pedro. Então, desejo é de crescer nesse entendimento. E isso é gradual, não é de uma hora para outra. Mas eu preciso adquirir, então, esses hábitos, essa rotina. Eu me predispor a fazer as coisas que possam me dar esse crescimento espiritual. Até que eu atinja, em algum momento, não o total, mas aquilo que é necessário para melhor servir ao Deus. Porque nós, por mais que queiramos, nós nunca vamos chegar no limite. A cada dia que nós lemos a palavra de Deus, há um ensinamento para as nossas vidas. E isso é conhecimento desse Deus maravilhoso, magnífico que nós servimos. Então, quando tu entende o teu tamanho em relação à majestade de Deus, como Paulo entendeu, vai ser útil. O maior dos pecadores, sem prepotência, sem arrogância, para que o evangelho possa crescer. Então Paulo também se considerava não só o maior dos pecadores, mas o menor dos apóstolos. Ele repreendeu a Pedro, né, com toda a autoridade da palavra de Deus, mas ele se considerava menor do que Pedro, menor do que Tiago, de que todos os apóstolos, porque ele não era merecedor, mas ele sabia que era pela graça que ele foi salvo. E ele se colocava à disposição para fazer a vontade de Deus, porque isso tem o entendimento espiritual das coisas. Então, não fique estagnado, não pare no tempo. Busque se desenvolver espiritualmente, busque a semelhança desse apóstolo que é Paulo. Por quê? Porque ele diz ali no versículo 6, perdão, no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que ele poderia mais ainda. E ele diz no versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele não era merecedor, porque ele perseguiu, ele matou pessoas, ele colocou pessoas que criam antes dele ser salvo na cadeia. Levou para serem executados. Ele pactuou com aquele mal que as pessoas desejavam para quem serviu o evangelho. Então ele se considerava o menor dos menores, mas ele foi o que foi porque ele serviu a Deus sem limitações. Não porque era Paulo, não, porque ele era um servo de Deus transformado pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer com as nossas vidas, irmãos, para que a igreja de Cristo hoje seja tão forte como a igreja lá do início do século I, quando os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus com intrepidez, fazendo aquilo que agradava a Deus. Mas para isso há necessidade do crescimento espiritual, a visão de quem nós somos diante de Deus e que Ele quer nos usar. Ele não quer usar os anjos, Ele não quer usar o incrédulo, Ele quer usar tu como salvo em Cristo Jesus para pregar o evangelho. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos testemunhas. E aqui, no livro de Filipenses, rapidamente, conforme é dito por Paulo, eu desejo destacar 3 coisas para as quais Deus deseja te usar, a mim e a ti. Primeira, Deus quer nos usar como líder espiritual. Versículos de 4 a 6. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele era perseguidor da igreja. Paulo afirmou que, em razão disso, ele era o menor de todos. Ele sabia a lei, ele era instruído à lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi zeloso, um judeu zeloso, lá em Atos 22 narra isso, mas ele era humilde quando ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador, que ele não era nada se não fosse Jesus Cristo salvar. E ele se achava o mais indigno de todos os homens, mas ele foi o líder. Então, quando nós temos humildade, Deus vai nos exaltar a ponto de nós liderarmos pessoas para que também possam servir a Deus.
Ah, mas eu não posso servir como mulher na igreja? Pode. Pode ser uma professora na escola dominical. Na tua casa, como mãe, pode ser a líder, e é a líder, a palavra de Deus diz, na educação dos filhos, na auxiliadora do marido, com conhecimento espiritual que pode auxiliar. O homem pode ser líder na igreja local, o homem tem que ser líder na sua casa, o homem pode ser líder lá no seu trabalho secular com um testemunho irrepreensível de como um homem salvo em Cristo Jesus deve servir nesse mundo secular, trabalhar honestamente, trabalhar de forma... Então Deus vai nos usar como líderes, aonde nós nos apresentarmos com as nossas limitações, mas nos colocando na mão de Deus. Quando nós entendemos que não somos nada, humildes, Deus vai nos usar para a sua glória. E Paulo implantou igrejas, Paulo foi esse homem que fez o que fez porque ele teve um caráter humilde. Abandonou lá no caminho de Damasco toda a prepotência, toda a arrogância de encerrar pessoas que tinham a verdade, mas ele se achava superior porque ele tinha todo o conhecimento da lei. Mas de nada adiantava se não era um homem salvo em Cristo Jesus. Então Deus nos chamou especificamente, irmãos, para esse propósito de fazermos a sua vontade. E se Deus quer que tu seja um líder como Paulo, aplicado, fazendo as coisas com um caráter irrepreensível diante das pessoas, para que as pessoas possam ver a necessidade de transformação em suas vidas. Líder espiritual. Então, aonde Deus te coloca. E Deus nos capacita, porque ele diz lá em Mateus 28, ele nos deu todo o poder foi dado a Jesus Cristo, ele repassou todo o poder para nós, para que nós possamos ser esse instrumento para desenvolver pessoas, para mostrar a verdade. Então, quando há mudança verdadeira na vida da pessoa, ela vai ser transformada verdadeiramente dia a dia nesse crescimento espiritual, como Paulo foi, abandonar tudo que possa aprender as coisas desse mundo, o orgulho, e vai servir a Deus aonde Deus o coloca. Então, é uma luta diária, não é fácil. É uma luta diária contra o pecado, contra a carne, contra as coisas do mundo, contra a repreensão, muitas vezes, dos familiares contra nós, mas nós precisamos nos portar dessa forma, mostrar que produzimos mudanças espirituais dia a dia na nossa vida. Mas o que era para mim ganho, reputei por perda por Cristo. Versículo 7 de Filipenses 3. Então Paulo tinha isso em mente. Quando ele perdia as coisas do mundo, ele ganhava muito mais fazendo a vontade de Deus. Então é por isso que muitas pessoas muitas vezes rejeitam o evangelho, porque elas não querem perder as coisas que elas têm, o apego às coisas desse mundo, e elas rejeitam o evangelho. E muitos crentes, muitas vezes, perdem a oportunidade de liderarem, de serem uma bênção, porque não querem abandonar as coisas desse mundo. O emprego, ou talvez relacionamentos, ou coisas que realmente não agradam a Deus, mas que impedem de ser essa bênção espiritual na vida das pessoas e muitas vezes na igreja local. Se não houver, então, uma transformação do teu eu, da tua posição diante de Deus, não tem como tu ser esse líder. 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado? Aqui Paulo está dizendo para que o homem se examine. Está falando para crentes. Se examine a si próprio, se tu está na fé. Porque se tu não está firmado na fé, na palavra de Deus, algo está errado na tua vida. Não estou dizendo que tu não é salvo, não é isso. Até pode o versículo dar essa conotação, se realmente a pessoa não tiver, como o pastor tem pregado, obras dignas desse arrependimento, não está mostrando com a sua vida esse arrependimento. Então a pessoa precisa se examinar se realmente ela está na fé, se ela é um salvo genuíno, porque daqui a pouco ela está se enganando a si mesmo e enganando as pessoas que olham para a sua vida. Não passa de um religioso, tentando ser um líder espiritual, muitas vezes até na igreja local. Não está na doutrina. Então, a pessoa que está na doutrina, ela mostra a sua fé, ela se desenvolve espiritualmente. E ela pode ser usada como essa liderança. Por quê? Porque ela declara com a sua vida aquilo que ela crê realmente.
Ela faz com seus atos aquilo que ela crê. Paulo teve esse comportamento e ele exortava as pessoas, por isso que ele tinha autoridade. Ele era o menor, ele não era digno de ser chamado um apóstolo, mas ele tinha autoridade, porque ele tinha uma vida ilibada. Não tinha nada que pudesse ser contrário ao que ele dizia e ao que ele fazia. Ele pregava e ele agia da mesma forma. E ele ensinava essa doutrina. Então, caso contrário, se não achar na tua vida algo que possa confirmar essa tua fé, examine-se a ti mesmo, para ver qual a tua condição. Porque a fé genuína professa através das atitudes que eu não estou estagnado, que eu estou me desenvolvendo espiritualmente e que a cada dia eu sou diferente do que era ontem, porque eu estou me desenvolvendo espiritualmente. Então é importante, como um líder, que tu tenha isso em mente. Então, quando nós crescemos espiritualmente, em primeiro lugar, Deus nos deseja usar como líderes espirituais. Em segundo lugar, Deus quer nos usar como exemplos da imagem de Cristo, versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri as perdas de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo procurava ser o exemplo de Cristo. Ele se considerou o menor dos santos, com toda a autoridade que ele tinha. E ele fala ali, escória, para que possa ganhar a Cristo. Aqui Paulo mostra a necessidade de mostrar essa humildade. Então a excelência indica o valor de conhecer a Cristo em todas as coisas. E o que é conhecer a Cristo em todas as coisas? Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo para fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos o nome. Então, Paulo aqui está mostrando que ele se assemelhou ao Salvador dele. Ele se humilhou conforme Cristo se humilhou, que morreu na cruz pelos meus, pelos teus pecados. Nós não precisamos morrer na cruz, porque Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas nós temos que ter esse sentimento de Cristo, de se humilhar, nos tornarmos semelhante a Ele, para que Ele possa ser exaltado através da nossa vida. Escória significa quando tudo aquilo que eu detesto na minha vida, eu deixo de lado. Eu não pactuo com essas coisas. Eu estou uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. É uma escória, ficou para trás. Tudo se fez novo. Eu preciso viver conforme o meu Salvador. Então Paulo tinha isso na mente. Ele mostrava através da sua vida. A justiça que Paulo tinha, conhecedor da lei, um fariseu dos fariseus, tudo isso para ele não tinha valor. Era como trapo de imundície, conforme diz Isaías 64, 6. Mas para mim, o que era ganho, reputei por perda. Então, ele reputou por perda. O ganho dele era salvar pessoas. O ganho dele era mostrar Jesus Cristo através da vida dele. Ele andava nos passos do Salvador. Ele sofria. Por quê? Porque o Salvador mostrou como deve viver o salvo em Cristo Jesus para se assemelhar ao Senhor. Então, se tu não quer sofrer pelo Evangelho, tu não vai poder ser semelhante ao Salvador. Não que tu tenha que sofrer, não é isso. Mas muitas vezes nós, irmãos, para perder as coisas desse mundo, nós precisamos sofrer como o Salvador sofreu. Ele deixou a sua glória. Ele não reputou ser Deus para morrer pelo meu, pelo teu pecado. Então nos deu o exemplo e assim nós devemos viver. Então a riqueza da revelação de Deus em Cristo Jesus sustenta todos os homens para poder viver conforme o Salvador. Ele nos mostrou o caminho e nós devemos nos assemelhar a Ele. Alguém disse, se Cristo não fosse grandioso demais, a nossa compreensão seria pequeno demais para as nossas necessidades espirituais. Então, quando nós somos humildes, como o Salvador for humilde, nós entendemos quem Ele é e vamos viver conforme Ele viveu. Nos submeter à vontade do Pai. Pai, passa de mim esse cálice, mas faça não a minha vontade, mas a tua.
Ele entendeu o que o Pai tinha como propósito para a vida dele. E nós, irmãos, precisamos entender, nos assemelhar ao Salvador. E ele quer que nós chegamos a isso. Então, Paulo não usurpou ser superior ao Salvador, nem no conhecimento, nem no entendimento, e nem na sua postura. Ele andou nos passos, nos caminhos do Salvador, para refletir a imagem do Salvador. E esse é um desafio para mim e para ti, meu irmão, para que nós possamos refletir ao nosso Salvador. Ele se submeteu à vontade de Deus, não à sua vontade. Paulo se submeteu aos padrões de Cristo, à excelência do conhecimento. Ele diz ali no meio do versículo 8, a excelência do conhecimento, ou seja, não levando em conta o que eu era, Paulo, antes da salvação, mas o que eu sou agora, um servo do Senhor, servindo ao meu Salvador. Tudo era comparado a Cristo, não mais a vida que ele tinha, ele se comparava à vida do Salvador, e assim é para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Esse era o sentimento de Paulo, sempre apresentando o corpo dele para ser usado para a glória de Deus. Então é importante nós andarmos na nossa vida diária de forma digna de um salvo. As pessoas olhar para nós e ver, lá vai um Jesus Cristo, um pequeno Cristo, um cristão verdadeiro, porque reflete a imagem do Salvador. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, participe na igreja local. Seja um exemplo, mas seja humilde, para que tu possa aprender doutrina, para que tu possa se desenvolver espiritualmente, para que tu possa se assemelhar ao Salvador. Quando nós entendemos isso, nós crescemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Quando nós nos consideramos humildes, quando nós consideramos os outros superiores a nós, nós vamos mostrar Jesus Cristo na nossa vida. Nós vamos atingir esse conhecimento do nosso Salvador. As pessoas vão ver que nós somos semelhantes ao nosso Salvador. Abrimos mão das coisas do mundo para ganharmos a Cristo. Quando entendemos que a obra do Senhor é feita pelo poder do Senhor, nós nos submetemos a esse poder, e não à nossa vontade, ao poder do Senhor. E ele diz, versículo 8, meu Senhor, entendo que ele é meu Senhor, não mais eu faço o que eu quero, mas aquilo que Cristo me dirige a fazer é que vou fazer, porque eu sou um servo do Senhor. Paulo sempre fez isso, ele pronto a servir ao Senhor, pronto a servir aos irmãos na igreja local, pronto a se dedicar a pregar o Evangelho, pronto a servir aos incrédulos para que eles pudessem receber a palavra da salvação. Por quê? Porque ele é um homem que entendeu realmente a vontade de Deus para a sua vida. O senhorio do Senhor na vida de Paulo era um prazer, não era um peso. Não tornava aquilo um peso para a vida do Paulo, superando as fraquezas, enfrentando as oposições da carne, do mundo e de Satanás. Paulo fez isso, se colocou à disposição do seu Salvador e Senhor. Então, se tu, como salvo em Cristo Jesus, em tua vida tiver pensamentos e sentimentos, conforme diz Filipenses 2:5, haja em ti o mesmo sentimento de Jesus Cristo, tu vai poder ser semelhante a Ele. Sentimento do Senhor na tua, na minha vida, vai te dar a paz necessária para que tu tenha o controle da situação e possa servir a Deus como uma pessoa consagrada. Então, em primeiro lugar, quando crescemos espiritualmente, Deus deseja nos usar para que nós possamos ser úteis como líderes espirituais. Em segundo lugar, como exemplo de Cristo. Em terceiro lugar, rapidamente, Deus vai nos usar como vencedores. Versículo 9. E seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, eu fui verdadeiramente transformado. Eu sou um vencedor, porque Paulo diz, eu não estou mais sendo dirigido pela lei, eu estou sendo dirigido pela fé que eu coloquei em Cristo Jesus. Então eu sou um vencedor. Não tenho a minha justiça que vem
da lei. E ele fala ali nos versículos 6 e 7, o caráter inútil da justiça da lei. Mas agora ele mostra que a sua própria justiça, que se baseava na justiça da lei, não é nada perto da fé que ele tem em Cristo Jesus. A fé sobre todas as coisas. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E ele tinha isso em mente. E ele servia a Deus como um vencedor, porque ele entendia a justiça de Deus em Cristo Jesus, pela graça que ele não mereceu, mas que ele recebeu lá no caminho para Damasco. Deus o salvou verdadeiramente. E ele diz que ele lutava sempre, ainda que também, versículo 4, podia confiar na carne, se outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele sabia que a luta era diária. Por mais força, por mais espiritualidade que ele tinha consciência que ele era vencedor pela fé em Cristo Jesus, pela justiça que vinha de Deus e não pela carne dele. Mas ele sabia que dia a dia ele tinha que crucificar o Paulo para poder mostrar o Salvador. E ele foi usado até o dia que Deus o levou para si. Um homem que foi vencedor sobre todas as circunstâncias, mesmo preso, ele ensinou o evangelho, ele pregou, ele encorajou igrejas, ele desenvolveu-se sempre espiritualmente. Por quê? Ele era controlado pelo Espírito de Deus, que permitia ter essa paz que excede todo o entendimento, para poder fazer a vontade de Deus. A semelhança à imagem do Salvador era refletida na vida desse homem. Por quê? Porque ele era vencedor, como o Salvador venceu a morte, venceu o pecado lá na cruz do Calvário. Paulo tinha isso em mente. Versículo 8, meu Senhor, ali no meio do versículo. Ele é o meu Senhor. E se ele é meu Senhor, eu sou vitorioso, porque ele venceu. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos seguir para frente. Então, irmãos, Paulo nos mostra que podemos vencer dia a dia, que podemos servir a um Deus maravilhoso, que deseja uma comunhão íntegra conosco. Ele não quer uma comunhão parcial, ele quer uma comunhão íntegra nas nossas atividades. Mas nós precisamos da humildade que Paulo tinha, reconhecendo que somos os principais dos pecadores, que não merecíamos a salvação, mas Deus, pela sua graça, nos deu. E Paulo nos mostra, e ele ensina a Timóteo, que há uma natureza carnal que está conspirando contra o nosso desejo de fazer a vontade de Deus. E nós precisamos ter cuidado. E isso vai ser até o dia da nossa morte, conspirando contra o Espírito de Deus. Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Podemos vencer quando nos submetemos então à vontade de Deus e dependemos do Espírito Santo, que nos capacita a cumprir a vontade de Deus. Versículo 14 de Filipenses 3. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha então essa graça, ele experimentou essa graça e ele nos desafia, porque temos a mesma graça, a experimentarmos também dia a dia. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Inclusive o irmão Eduardo, sem saber, escolheu o versículo 20, graça de Deus, o hino 88 do Voz de Melodia, a graça de Deus. Ele escolheu sem saber, e eu tinha preparado esse hino aqui para falar sobre as estrofes. Graça de Deus, infinito amor, graça que excede todo o meu mal, pelo sofrer em amarga dor, prova me deu desse amor real. E a segunda estrofe, pesam os fardos de angústia e de dor, quando me encobrem as ondas do mal, mas pela graça do meu Senhor tenho poder para ser leal. E a última estrofe, quão insondável o amor de Deus, graça que salva todo que crê, louvo a graça que vem dos céus, preciosa graça que me traz prazer. Graça, graça, fonte de paz de Jesus que ele me deu. Graça, graça, graça maior do que o pecado meu. Então, quando nós entendemos isso, nós somos um servo que Deus vai nos usar como líderes espirituais, como vencedores e como a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nada poderá quebrar essa comunhão. Porque nós lembraremos sempre dessa graça maravilhosa que nos salvou. E para isso, irmãos,
A palavra de Deus no desenvolvimento espiritual, ela é fundamental para que tu possa ser usado por Deus, para que tu possa ser útil aonde Deus te coloca. Então o desafio a nós como salvos em Cristo, se tu ainda não se rendeu a essa graça maravilhosa de Deus, depender de Deus em tudo, o meu desafio à tua vida, a minha vida também, é para que nós possamos deixar que Deus nos use para a sua honra e sua glória. Siga o exemplo de Paulo, que seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Não usurpou ser superior a ninguém, mas se colocou à disposição de Deus para que pessoas pudessem ser transformadas através do testemunho dele. Pessoas pudessem ser abençoadas através da vida de Paulo. Porque ele demonstrava esse crescimento espiritual. Ele demonstrava uma sã doutrina em toda o seu caminhar por esse mundo, em todo o seu relacionamento. Ele mostrava a pureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Porque ele se separou, ele se tornou santo verdadeiramente. Santo é separado. E ele entendeu isso e serviu a Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Preocupe-se, como Paulo, com valores eternos, com os tesouros no céu, para que tu possa crescer espiritualmente, para que tu possa ter um caráter que demonstre Jesus Cristo através da tua vida. Cristo crescia na vida de Paulo. O que João falou lá em João 3:30? É necessário que ele cresça e eu diminua. João entendia isso também. Tu entende isso para a tua vida? Que Cristo deve crescer e o teu eu diminuir? Quando nós entendemos isso, nós vamos ser úteis ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aquele que talvez esteja presente e não tem Jesus Cristo como Salvador, vai nos acompanhar pela rede social. O meu desejo é que tu possa também aceitar Jesus Cristo como Salvador. Quer dizer, diminuir no orgulho, diminuir na arrogância, receber Jesus Cristo como Salvador e como Senhor da tua vida. Ter uma vida transformada. E a partir daí ter esses padrões eternos na tua vida para que tu possa, o dia que se apresentar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, ser recebido como um servo, porque recebeu a Jesus Cristo como Salvador. Nos procure que nós podemos te mostrar através da palavra de Deus essa verdade. Aqui nós pregamos doutrina e é o que nós queremos que tu possa entender. Amém? Que Deus possa, pela sua palavra, fazer a obra em cada coração. Vamos orar. Amado Deus e bondoso Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo sustento, pela tua palavra mais uma vez. Que nós possamos, ó Deus, nos despojar de tudo aquilo que impede de nos apresentarmos para sermos úteis na tua obra, que a nossa vida possa ser uma vida humilde, porque já fomos transformados pelo sangue de Cristo, e que os nossos desejos sejam os desejos, ó Deus, eternos e não os desejos desse mundo, da nossa carne, e que tu possa nos transformar dia a dia na imagem e semelhança de nosso Salvador, nos usando como líderes e também, ó Deus, para que nós possamos levar pessoas a ter o mesmo procedimento em aceitar Jesus Cristo como Salvador. Que a imagem de Cristo possa ser refletida na vida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a nos separar de tudo aquilo que não te agrada para a tua honra e para a tua glória. Perdoa os nossos pecados em nome de Cristo que eu oro. Amém.